por tudo que Deus tem nos dado a oportunidade de fazer esse ano. 3 meses e algumas semanas, nós outros estamos terminando nossa obra. Claro que não toda por completo, mas já está 99% lista. Temos aire condicionado, está pintado, já está. E passa esse sábado que vem no outro. Vamos fazer um grande serviço de ação de graça. E queremos invitar toda a igreja e que vocês invitam uma família mais, alguém mais, para vir em esse serviço e conhecer nossa igreja nova e saber que Deus é bueno e as misericórdias de Ele é de geração em geração. 18 de abril, não olvida, porque em outra semana seguinte, depois, já será o congresso de los jóvenes. Amém? Então, esteja atento, irmãos, e vamos fazer. O livro que vamos estudar na escola dominical, porque próximo domingo é o último capítulo de Neemias, não? E foi um tremendo capítulo, uma tremenda ensinança. E a igreja está crescendo muito com as ensinanças da escola dominical. E para o próximo livro, a outra semana, vocês já podem começar a ler hoje, é o livro de Job. Corremos um livro histórico, 42 capítulos, 42 semanas, para terminar o livro de Job. Em o livro de Job, nós outros vamos conhecer o caráter de Deus. Vamos conhecer o caráter do homem que serve a Deus. Vamos saber qual é o caráter de Deus e qual é o caráter de um homem que serve a Deus. E vamos conhecer também o caráter da família deste homem. E, irmãos, muita coisa bonita estamos para aprender em o livro de Job. Tenho certeza que quando dedicamos nossa vida a estudar a Bíblia, cambia tudo, cambia nossa vida, cambia nosso caráter, cambia hasta nossa aparência cambia quando nós outros aprendemos mais de Deus. Portanto, estou invitando a toda a igreja a permanecerem na escola dominical, a entregar suas vidas a Deus e que a graça de Deus possa estar sobre cada um. Eu tenho certeza que vamos aprender muito em o livro de Job. Irmãos, em o Antigo Testamento, todos os livros são dedicados à família israelita, a los judíos. Todas as profecias para eles. Tudo que se habla no Antigo Testamento, a primeira família são os judíos. O povo escolhido por Deus para poder aprender de Deus e ensinar para as outras nações. E tudo que leemos é Deus interagindo com Israel, interagindo com os judeus. Mas, conforme habla a palavra de Deus, eles falharam em muitas coisas. Eles falharam em testificar. Eles falharam em viver o Evangelho. Eles falharam em agradar a Deus. E a Bíblia habla, através da história que estudamos na escola dominical, que sempre que eles foram obedientes, sempre que eles buscaram de Deus, sempre que eles dependeram de Deus, a vida de eles foram buenas. Eles prosperaram, cresceram, enriqueceram famílias tremendas delante de Deus.
Mas sempre que eles quitavam os olhos de Deus, sempre que eles decidiam viver a vida por conta de eles, e não vivia mais para agradar a Deus em primeiro lugar, a vida de eles ia muito mala. As bendições desapareciam, a lluvia do céu secava, as plantações de eles não vingavam. Plantava, recorria apenas 30%, 20% do que tinha que recorrer, por falta de obedecer, por falta de viver e ponendo outras coisas em primeiro lugar. Miramos isto quando estudamos. E vida real. Quando saíram do Egito, guiada por Moisés, para poder receber a liberdade, para conhecer os projetos que Deus tinha para a vida de eles, em tempos bendecidos, tempos muito bendecidos, tempos de maldição. Não era porque Deus queria maldizer, era porque eles buscavam seus próprios caminhos e olvidavam de buscar a Deus. Irmãos, o que estou falando para vocês com muita calma é que Deus nunca cambiou. Deus é o mesmo desde a criação do universo hasta hoje. Ele é o mesmo Deus e será o mesmo para toda a eternidade. Deus não cambia. Deus não cambiou. Quem cambiou foi o mundo, as tradições, a forma de andar, a forma de caminhar, quitando os olhos de Deus a humanidade, experimentaram desgraça em suas vidas, experimentaram misérias em suas vidas, experimentaram tantas coisas, irmãos, que o mundo hasta acostumbrou em viver em desgraça. Há gente, irmãos, em nos dias de hoje, que vive uma vida miserável e sabe que a miséria não vem de Deus. Vamos falar assim? A miséria não vem de Deus. A tristeza em nossos corações não vem, não provém de Deus. Os problemas, as peleias em família não provém de Deus, não vem de Deus. Tudo isto que se vive é porque separa o homem de Deus. O homem deixa de agradar a Deus. O homem deixa de viver em obediência a Deus. O homem empieza a viver seus próprios propósitos e desígnios. O homem empieza a buscar um motivo para sorrir, um motivo para fazer festa. O homem empieza a buscar motivos para alegrar-se. Mas, irmãos, toda a Bíblia quem habla não sou eu. Todos os motivos que alegram o coração do homem em la terra, todos os motivos que faz com que o homem se reúne para fazer festa, todos os motivos é em vano, porque a alegria deste mundo, a paz deste mundo, é em vano. Não existe paz em el mundo. El diabo que governa este reino, este mundo, veio com um solo propósito para roubar, matar e destruir. E assim como o diabo trabalhou em todo o Antigo Testamento, famílias inteiras foram desoladas, famílias inteiras foram entristecidas, porque tentaram viver uma vida sem Deus, uma vida ponendo as coisas deste mundo em primeiro lugar. Portanto, o trabalho da igreja, o serviço da igreja é restaurar vidas. O primeiro trabalho da igreja, de nossa igreja,
mas de la iglesia en la tierra. La iglesia que tiene como propósito em estudar a Bíblia, viver a Bíblia, la iglesia que sabe que é fundada em Cristo Jesus, que os fundamentos estão em Cristo, o propósito de nós outros é um propósito de restauração. Restauração do reino de Deus em nossas vidas, não mais em la terra. Porque, irmão, o reino de Deus está em nós outros. O reino de Deus habita em nós outros. O reino de Deus é para nós outros. Deus criou tudo para nós outros. E nós outros para louvar e bendizer seu santo nome. Se nós outros viver uma vida alegre, podemos viver uma vida contenta, uma vida com tudo, com casa, com carros, com barcos, com amigos, com família, mas se nosso louvor não é para Deus, se nós outros não conseguimos agradar a Deus, tudo que nós outros fazemos é em vano. Deus estabeleceu família em la terra. Deus estabeleceu famílias em la terra. Deus não criou um homem e falou, vai andar por aí, buscar sua vida, seu caminho. Deus não criou uma mulher, pus ela para ir, vai buscar esse homem que eu soltei por aí. Ou criou o homem, tem uma mulher solta por aí, vai buscar. Deus não estabeleceu vidas alones, vidas solitas. Deus estabeleceu família. E qual é o propósito da família? O propósito da família é estabelecer o reino de Deus primeiro em la família. Estabelecer o reino de Deus primeiro em la família. Porque o primeiro propósito de Deus é a família. E depois, então, que o reino de Deus estiver estabelecido em sua família, em sua vida, em sua família, em sua vida, em sua família, em sua vida, em sua família, venia Cristo, acabava a lei e começava um novo projeto de Deus. O novo projeto é quando Deus veio ao mundo, se vestiu de homem para poder humilhar, para poder ensinar nós outros uma sola coisa. Ensinar nós outros uma sola coisa. Ensinar nós outros que nós outros fomos criados para louvar a Deus, para nada mais. Fomos criados para louvar a Deus com tudo que nós outros fazemos, com nosso falar, com nosso viver, com nosso caminhar, com nossa forma de administrar nossa vida, com a forma de administrar nossa família. E por que, pastor, família? Família é porque é muito mais fácil eles nascer, esses dois chiquitos aqui, nascer com luz, 3 chiquitos, nascer e os papás que buscam a Deus, um homem estabelecido em Deus, que uma mulher que é lá adora de ele, ele se chega a uma conclusão que sem Deus não há vida, sem Deus não há família, sem Deus não há paz, sem Deus não há nada. Então, ele vidas em Deus, para quando venir a primeira hija, a hija grande, a primeira, eles poder dedicar seu tempo a esta hija. Dedica seu tempo a esta hija, cuida desta hija, cria ela, a Bíblia habla, cria ela em el caminho de Deus, em obediência, ensina desde chiquita a crescer em Deus, para que ela, quando crescer, nunca venha se desviar de los caminhos de Deus. La primeira hija, la primogênita, o primogênito de uma casa será estabelecido para a família, aquela que é exemplo para os outros que venir. Para os outros que venir. Um matrimônio, quando se casa,
Eles, nos primeiros 3 anos e meio, é para eles, é a plantação, é o fruto, é para eles acostumbrar um com o outro. Nos primeiros 3 anos e meio, é para eles conhecer um no outro, é para eles entrar em uma fusão, aonde que a forma que ele foi criado allá em São Luís de Potosí, entende? A forma que ele foi criado allá por seus padres, servindo deuses, fazendo coisas que não deveria, a forma que ela foi criada acá, cada um criado de uma maneira, nos primeiros 3 anos e meio, é para conversar, hablar, fazer sexo, fazer amor, amar demasiado e hablar. Como foi sua vida quando você era chica? Como foi sua vida quando você quedou jovem? Como foi sua vida? E no mesmo, conhecendo o outro, entendendo como os dois vai se unir para poder alabar a Deus. Isto é família. Os 2 dos primeiros anos é para conhecer, não é para ter filhos. Os primeiros 3 anos e meio, trabalhando duro para adquirir uma casa, um lugar, para que eles possam estar tranquilos, para quando venir a primeira filha ou o primeiro filho, não terem que trabalhar dia e noite mais, para poder viver uma vida, porque eles vão ter tempo para esta filha, ensinar a filha. E uma filha criada em los temores de Deus. Um filho criado em los temores de Deus é mais ou menos. Tiveram problema antes com esta, mas firmaram seus pés em los caminhos de Deus e ela firmou também. Ela sigue os teres. Los padres, não é os abuelos, não é os tios, não é os primos, não é o pastor. Los padres são os primeiros maestros da primeira ou do primeiro filho. Então, quando eles viviam por aí, só se falava que tomavam uma cerveja e ia predicar em uma igreja por aí. Depois que ele entendeu, depois que ele aprendeu o que é Deus, como servir a Deus, como buscar a Deus, ele estabeleceu com sua esposa e falou, vamos buscar a Deus. E as coisas quedaram o quê? Melhor. Quando eles estabeleceram isso, antes de estabelecer isso, Luz vivia confusa. Não sabia se era com as amigas ou onde. Quando foi estabelecido um regime teocrático dentro de casa, um regime de Deus dentro de casa, a confusão de Luz terminou. Ela falou, donde meus padres vai, eu vou também. E a hora a Luz está aqui, recebendo o carinho de sua mamá, com o braço aqui, entende? Com os braços aqui, recebendo o carinho de Sósimo, e os 12 aqui, ó. Os 12 aqui, cavalitos, mirando como sua irmã mais velha vai, como os padres está criando, como são uma família assim, é um aprendendo do outro, e os ninhos vai crescendo todos em la mesma linha, aprendendo como servir a Deus, quando os padres servem a Deus. Quando isto é ao contrário, quando os padres não têm essa ensinança, não buscam a Deus, que o padre vai para o bar, para a cantina, tomar, vai prostituir, assim são as hijas. As hijas vai fazer o mesmo, os hijos vai fazer o mesmo, vai aprender com os padres a tomar cerveja, a fumar, a fazer coisas, e assim é uma família. De acordo vai o cabeça, os outros vêm atrás, servindo a Deus ou servindo ao diabo. Portanto, a igreja é para ajudar a restaurar família. Por acaso, se o padre del Sósimo, o padre da irmã Angélica, quando seus filhos, quando ela nasceu, se os padres de ela tiveram tomado, porque eles necessitam trabalhar, porque eles necessitam isso, tomado luz, e a abuela cuidara desta linha, ela hoje não teria a intimidade que necessita ter com mamá e a intimidade que necessita ter com os papás. Portanto, não és abuelos, não és tios, não és primos, não
baby sister, quem cuida de los primeiros, de los segundos e de los terceiros hijos, é a própria madre e o próprio padre. E se isto não passar, pastor, desequilibra o matrimônio. O marido queda empieza a beber, empieza a fumar, empieza a ir atrás de outras mulheres. A mamãe já queda, este homem cambiou e está fumando, está bebendo, está fazendo coisas. Ela também queda frustrada e o matrimônio vai durar pouco e muito pronto esta hija vai quedar sem padre, sem madre juntos. Vai quedar com padre e madre, mas separados. Por quê? Porque os abuelos, os tios ou whatever tomou a responsabilidade de eles. Padres foram nascidos para ser responsáveis. Aqui há algo aqui que não está muito bem, mas eu devo passar. Porque ustedes dois são padres, tiene que passar por la dificuldade de ter uma hija em seus braços. Quando o padre cansa, la madre, ter uma hija em seus braços, para que ela possa crescer, entendendo que padre e madre é quem ensinou eles a estarem na igreja. Porque podemos ter amigos para ajudar-nos, um momento de cansaço, ajudar-nos na igreja é normal, mas a prioridade é de vocês. Por quê? Quando esta linha está encabulada, cuidando de seus filhos, vocês estão muito bem aí, prestando atenção na mensagem, aprendendo tudo, mas ela muitas vezes está perdendo seu tempo dentro da casa de Deus, porque cuidando de seus filhos, ela não está prestando atenção aqui, não está tendo 2 manos para lavar, não está tendo, a linha está sendo interrompida de adorar a Deus quando adolescente. É o tempo que mais necessita. Eu miro aqui, os dois, sempre estou mirando. Camila cuida, brinca, roga, mas não queda com ela todo o tempo. Ela já queda todo o tempo. E Camila, vocês miram, quando está alabando, Camila está aqui, cantando, alabando. É o momento que jovem necessita estar dedicando tempo, sendo levada à presença de Deus, através de alabança, mas pastor, nós outros somos jovens, convertidos também, não problema, eu posso ajudar vocês, ela pode, mas não derra todo o tempo, porque ela também necessita de adorar a Deus, ela necessita de buscar intimidade com Deus. Então, quando descansar um, não descansa o outro, ela venir, entrega um ratinho. Gostamos de cuidar de nossos ninhos, de nossos filhos, é muito bueno. Só não podemos derrar ela 24 horas dentro da igreja, cuidando de aquilo que são vocês que têm que ter responsabilidade, porque ela sai da igreja vazia. Quando termina o culto, ela não prestou atenção em mensagem, ela não prestou atenção em uma alabança, ela isso mais ou menos estava aí, mas não. Temos que ter cuidado para que nossa bondade, nossa misericórdia uns com os outros não impida o outro de servir a Deus. Temos que ter. Eu, quando já passei por essas fases de vocês, eu sim, quando tivemos Daniel por primeira vez, nós outros irmãos, nunca derramos de viajar, nunca derramos de sair de vacation, nunca derramos de ir a qualquer lugar por causa de nossos filhos. Alguém pode quedar com meu filho mientras eu vou para uma igreja hoje à noite? Alguém pode quedar com meu filho mientras eu vou em uma festa? Pois todos aqueles que nos conhecem, desde que casamos e temos filhos, se invita a mim, invitou a Cíntia, invitou a Daniel, invitou a David. E se Kevin e Camila estiverem em casa, invitou todos. Porque aqui se invita um, não invitou todos. Aonde está um, não tem que estar todos. Padre e madre não tem que deixar filhos para na casa de parentes, porque vou para uma festa, porque vou para a igreja, quero estar. Não, 1000 vezes não. Aonde está o boi, está a vaca e os bezerros também. Deixa eu parar um pouquinho para rir, porque isso é bueno. Está entendendo? E uma abuela com boa intenção, um abuelo com boa intenção, que agarra ninhos
E os padres estão em casa solitos, trabalhando, fazendo o que eles têm que fazer. Eles estão perdendo os melhores momentos, tempos de Deus, porque o hijo, la hija, é parte de uma família. E se você é abuelo, se você é abuela, você já teve seus filhos, você já criou seus filhos, agora deixa suas filhas criar seus filhos. Deixa eles estabelecer vínculo com os filhos. Porque filhos que são criados com abuelos não têm vínculos com o padre. Quando mais tarde, que o padre ou a madre venir a falar algo, não reconhece padres, porque foram criados com abuelos. Irmãos, é muito sério família. Família não é o que você quer fazer, não é da forma que você quer fazer. Família é algo estabelecido por Deus. E quando Josué, quando o povo estava atravessando o rio Jordão, ali, rio Jordão representa Cristo. Atravessar em Cristo, passar em Cristo. E quando foi estabelecido que eles tinham que recorrer 12 pedras em el mais profunda, na área mais profunda do rio, para poder estabelecer um monumento afora do rio, fazer um monumento com 12 pedras que estava dentro do rio Jordão, perguntaram, para que isto? Para que essas 12 pedras que estão na parte mais profunda do rio e poner para fora do rio e fazer um monumento? Para quê? É para que os padres, quando sua hija nascer, seus filhos nascer, os poder mostrar para eles o caminho que vocês percorreram. É para que vocês, padre, habla assim, filhos, na orilla do rio Jordão tem um monumento com 12 pedras. E por que, papá? Para vocês saber qual foi o caminho que nós outros passamos. O monumento é para que vocês sepam por onde passamos para chegar hasta onde estamos. Portanto, padres e madres, padres jovens, Leslie, wake up, Ismael de Coffee. Você é madre, Hugo é padre, e é vocês que é responsável por Hilário. Não é Pascoal, nem abuelo e nem abuela. Cuida de seus filhos. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Dá seus brincos. Dá seus brincos. Corta o trabalho e Hugo, você vai ter os brincos de meu filho. E quando chegar a rato, cuida do menino para mim, não sei de onde. E agora nós outros estamos de vacações. É nosso tempo. Amamos seu filho, é nosso neto e vamos cuidar com você. Mas não todos os momentos, todos os dias está cuidando de ninho para você. Você é que é madre, você tem que passar penúrias, porque ser madre não é apenas os luxos, é as penúrias de ser madre. Há momentos que temos que deixar de sair, de ir visitar amigos e amigas. Há momentos que temos que deixar de ir comer em um bom restaurante. Vai aprendendo, já leva para comer a hora, porque quando venir o baby, todo o amor, toda a dedicação tem que ser para o baby. Se não, sabe o que vai passar? Vem a frustração de ser padres, a frustração de ser família, porque alguém está cuidando de aquilo que Deus pôs de regalo para os teres cuidar. Portanto, wake up and smell the coffee. Nunca nadie vai falar em esta igreja. Pastor nunca ensinou essas coisas para nós outros. Eu ensino todos os dias. Eu ensino todos os dias como viver uma vida matrimonial, como viver uma vida com amor, com carinho, como agarrar esta amistade que eu com 64 anos e Cíntia com quase 80, com 50, 90, como agarrar isto, irmãos,
Há um dicho em Brasília que habla assim: quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer? Você quer saber se Hugo é amigo tuyo de verdade? Agarra, vai allá em uma tienda, compra um costal de sal. Entende? Um costal de sal. Senta em uma mesa, põe o costal na mesa, senta de allá, você senta de acá, vai hablando e comendo sal. E mira hasta onde ele vai comer sal com você. Entende? Mira hasta onde ele vai com você. Está entendendo? Porque não se conhece amigos, não se conhece madres e padres, não se conhece sem conviver, sem passar por las penúrias. Sem um dia despertar de madrugada, meu esposo, meu filho está com dolor de cabeça e com febre. E o esposo levantar, calmado, meu amor, eu vou orar por ele. Vamos para o hospital juntos. Mas estou com sonho, vamos para o hospital juntos. É isso que faz família, é isso que estabelece família, é isso que estabelece carinho, é isso que estabelece unidade um com o outro. Portanto, quando os filhos crescem, estamos nós outros aí como vaca que lambe o bezerro. Entende? Tanto ela está aí lambendo o David todo dia, né? E tanto eu estou aqui chorando. Quero ver Dênio, porque isto foi estabelecido, vínculos familiares. Vínculos familiares se estabelecem vivendo, desde chiquito, cambiando pañales, cambiando, lavando, urinando em la cara um del outro. E Dênio não faz isso mais, nunca mais. Então, fazendo assim, estabelece vínculos entre homem e mulher. Existem homens casados com mulheres que não existe vínculo nenhum, porque eles não podem criar seus próprios filhos. Às vezes, o marido vai dar uma palavra, não, ela não vai nesse lugar, porque o homem tem uma visão grande, irmão, uma visão assim, ó. O homem tem uns amigos que invitam, eu quero invitar a Castelana, como chama? Valéria. Eu quero invitar Valéria para ir em tal lugar. A mamá sempre, este muchacho é um bom muchacho, vamos aí. O papai já habla, não. Minha filha não. Vai sim. Mulheres que quitam a autoridade do homem. Homens que quitam a autoridade da mulher. Para deixar seus filhos ir soltos por aí. Isto não cria vínculo, não há vínculo em matrimônio. Pode viver juntos, pode comer na mesma mesa, mas a vontade é de estar em outro lugar. Não cria vínculos matrimoniais. Se os dois não criam filhos juntos, em comum acordo. Meu amor, o amigo de Luz está invitando para ela aí, não sei de onde. Não, amor, habla que eu sinto que não. Su papá falou que não. Oh, mamãe, mas... Ei, su papá falou que não, é não. Isto cria vínculo, isto cria carinho, isto cria vontade de criar filhos. Case perfeitos para o reino de Deus. Pastor, pode criar filhos perfeitos? Nós outros não somos perfeitos, porque todos pecaram, destituídos da glória de Deus. Mas quando nós outros somos llenos de Deus, quando nós outros aprendemos a palavra de Deus, aprendemos as lições da Bíblia, aí em Cristo Jesus, Hugo, você pode falar, sou perfeito, porque Ele é perfeito. Em Cristo, todos nós outros podemos falar, sou uma boa mulher para meu esposo, sou um bom homem para meu esposo, porque não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Alguém está de acordo ou de desacordo? Alguém quer protestar? Tá bem. Protesta ou não protesta? Isto é a verdade. Isto é o que Deus quer de nós outros. Isto é família. E é assim que tem que ser. Que Deus os bendiga. Você já terminou? Vou predicar aqui, my friend. Isso daqui é um conselho.
Não, isso é um conselho de uma hora. A hora vem na prática que é às 12. Antes da prática, toca. Uma música em português, mas trazendo à memória a morte de Cristo na cruz, que nunca podemos olvidar. Tá bem? Vem, Juanito. Juanito, dá um abraço. Não cansa de me abraçar nunca, tá bem? Não cansa de me abraçar nunca. Tá? Cortaram o madeiro e fizeram na cruz para me Salvador. Quem sabe canta, Lupe. Madeiro lavrado com clavos clavados, pesada que dor. Ele carregou a cruz, nel caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo em la cruz, por mim e por ti. Foi hecha assim la cruz de mi Salvador, madeiro lavrados com clavos cravados, pesada que dor. Perante Pilatos, Jesus foi levado como uma legião. E tiram-lhe água, lhe deram vinagre, Jesus rehusou. Se és el rei de los judíos, em la verdade eu sou. Mi reino é eterno, eu não sou deste mundo e de aqui eu não sou. Aleluias, aleluia. Foi hecha assim la cruz de mi Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada que dor. Aleluias! Esta foi a dolor de nosso Cristo, levando na cruz pesada, cheia de clavos, foi pendurado. Sede tinha, nem água entregaram, nem um bacito de água para ele. Quando pediu água, lhe deram vinagre. E Jesus falou: não necessita. Thank you. E eles burlaram: "Você não é o rei de los judíos? Você não é o rei de los judíos?" Fizeram uma corona de espino, entregaram a corona, consagraram a ele como rei e falaram para ele: "Se és o rei de los judíos." Ele falou: "Em la verdade, eu sou o rei de los judíos, porque vocês acabaram de me consagrar a um com essa coroa de espino, porque um rei quando ia para uma guerra, quando ele ganhava a batalha, ele tinha direito em la corona do inimigo, do adversário. E Jesus foi para a batalha e ganhou a batalha,
Mas o adversário era tão pobre, que não tinha uma corona de ouro. Tiveram que fazer uma corona de espinho. E Jesus não rehusou a corona. Se vocês querem pôr a corona do aniversário, porque a corona de Cristo em sua cabeça representa sua vitória, para que eu e você seamos vitoriosos em Cristo Jesus também. Foi hecha assim, aleluia, la cruz de mi Salvador, madeiro lavrados com cravos cravados, pesada quedou. Madeiro lavrado com cravos cravados, pesada quedou. Aleluias, aleluias. Abrimos nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 36. Versículo 22. Ezequiel 36, verso 22. Habla assim: portanto, di a la casa de Israel, assim ha dicho Jehová, el Senhor Adonai, não lo hago por vosotros, ó casa de Israel, senão por causa de mi santo nome, el qual profanasteis vosotros entre las naciones, adonde habéis chegado. E santificarei mi grande nome, profanado entre las naciones, el qual profanasteis vosotros em meio de ella, e sabrão las naciones que eu sou Jeová, disse Jeová, el Senhor, quando seja santificado em vosotros delante de seus ojos. Vou ler mais. E pondrei, 27, e pondrei dentro de vosotros mi espírito, e harei que andeis em mis estatutos, e guardeis mis preceptos, e los pongais por obra. 33 habla assim: assim ha dito Jeová, el Senhor, el dia que os limpie de todas vossas iniquidades, harei também que sejam habitadas as cidades, e as ruínas serão reedificadas, e a terra assolada será lavrada, em lugar de haver permanecido assolada a ojos de todos os que passaram. E dirão: esta terra que era assolada, ha venido a ser como quê? Como o huerto del Edém. E essa cidade que era deserta, e assolada e arruinadas, estão agora fortificadas e habitadas. E as nações que quedem em vosso alrededor
sabrán que eu reedifiquei lo que estava derribado e plantei lo que estava desolado. Eu, Jeová, hei hablado e lo harei. Amado Deus e Padre que está nesse céu, graças por sua palavra. Habla em nossos corações, em el nome de Jesus. Pode tomar assento, irmãos. Tudo isto hablando para Israel. Mas eu vou orbitar um pouquinho de Israel, porque essa mensagem é também para a igreja. É também para a igreja. O que vou falar de Israel é apenas isto. O propósito de Deus com Israel, que Deus escolheu Israel, o propósito era para que Israel conhecera a Deus e tivera uma experiência com Deus. E através do conhecimento de Deus e a experiência que eles obtiveram com Deus, que onde que eles iam, em todas as nações que eles iam percorrer, passear, ou algum lugar que eles foram, que eles puderam testificar com suas vidas, com seus hechos, de quem era Deus para Israel. Mas aqui Deus está falando, no primeiro versículo que eu acabo de ler, Deus está falando com Israel. Israel, eu te escolhi com propósito, eu te escolhi para alabar e glorificar meu nome. Só que em vez de alabar e glorificar meu nome, profanastes meu nome entre as nações. As outras nações criticavam os teres. As outras nações, por seus hechos, as outras nações hablavam, esses são os filhos del Deus del cielo. Criticando, não traindo isto à memória para bendição, mas criticando o Deus del cielo por causa da vida de Israel, a vida que eles escolheram a viver. Paro aqui a falar de Israel e vengo para cá. Irmãos, um dia Deus nos escolheu. Em Cristo Jesus, nós outros fomos escolhidos para venir a ser chamados de hijos de Deus através de Cristo Jesus. E também o cristianismo empieza em Cristo e nós outros agora, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador personal, chamados de cristianos. E esse nome, esse título de cristianos, imposto sobre aqueles que aceitaram a morte e a ressurreição de Cristo, é para trazer vida para nós outros. Porque o nome de Cristo traz vida para nós outros. Ele morreu levando nossos pecados, descansou para que nós outros não quedamos sem dormir ou llenos de problemas, sem poder descansar, porque no sábado ele falou, eu morri ayer, estou descansando hoje, para que vocês sepam que o descanso de Israel hoje é físico, é para descansar, para que os animais, os escravos, homens, todos, não trabalhem 7 dias, têm direito em descanso. E eu estou descansando hoje para falar para você, Israel, que eu sou o descanso eterno para aqueles que me buscam. Eu sou o Cristo que descansei no sábado, mas a morte não pudo me detener, porque no domingo eu levantei para dar vida e vida com abundância para todos aqueles que creem em mim. Essa é a história conhecida. Mas eles
receberam esta palavra, eles receberam esta proposta, mas em vez de poner a palavra que em ação, a palavra para moldear a vida de eles seguiram sabendo que há um Deus grande, poderoso e forte em el cielo, mas não obedecia. Deus falava por os profetas, por Ezequiel, mas eles não escutavam a palavra de Deus. A palavra de Deus entrava aqui e saía aqui. E eles seguiam em desobediência com Deus. E quando eles saíam para algum lugar, eles não tinham testemunhos. Eles não tinham testemunhos que servia a Deus do céu. Eles viviam na vida pior do que aquelas outras nações. E assim é a igreja. As igrejas que querem apenas fazer barulho, igrejas que querem fazer manifestos, igrejas que querem apenas cantar, barulho, mas seus corações estão lejos de Deus. Porque não é a música que cantamos, não é a dança que dançamos, é que transforma nossas vidas. Não é a música que cantamos, não é a dança que dançamos, é que transforma a vida. A Bíblia abre no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade os hará livres. Quem transforma vidas é a verdade, e a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, sou a vida, e nadie vai a ser Padre se não for através de mim. Você pode cantar todo o dia, você pode dançar todo o dia, mas se você não buscar conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, não buscar alinhar sua vida de acordo com o que está escrito na Bíblia, você é uma perdida, um perdido, é uma nuvem sem água, perdendo tempo. Asa aquela nuvem que dá sombra, e todos falam, vai chover, e de repente vem o sol, e espaça aquela nuvem, nuvens vazias que não têm água. E assim, irmãos, são muitos cristianos, nuvens vazias que não têm água, que não têm nada para ensinar, não têm um testemunho para dar, não vivem na vida segundo o querer de Deus. E assim é o que a Bíblia está falando, são profanos, profanando o nome de Deus, porque você sentar dentro de uma igreja, receber palavra, mas não aplicar a palavra em sua vida, porque você não quer compromisso com as coisas de Deus, não quer compromisso com Deus, você quer viver do jeito que você pensa que tem que viver como o mundo, viver com celular na mão, viver quitando poses, e não fazendo a vontade de Deus, você é profano, ou tem as coisas de Deus, tem a palavra de Deus, tem o testemunho de Deus, mas não faz nada que Deus quer, para que o outro possa ser salvo através de sua vida. Irmãos, profanar. O que é ser profano, pastor? Ser profano é ter o conhecimento e não aplicar em sua vida. Ser profano é saber o que Deus quer, mas você não faz. Ser profano é entender o que é família, mas você não vive em família. Ser profano é você entender que você é homem, você é responsável por sua casa, mas você sigue insistindo que sua casa não tem cabeça, vive como colebra que não tem cabeça, está viva, mas não sabe para onde vai. Ser profano é conhecer a Deus e fazer as coisas segundo o querer do diabo, porque o diabo veio para quitar Deus de nós outros, para quitar nossos pensamentos de Deus, para nos levar a fazer coisas pensando que estamos fazendo muito bem, mas estamos fazendo tudo equivocado, e Deus não agrada de isto. Por isso, habla, ó Israel, você que me conheces as palavras que os profetas ha predicado, mas você sale por aí,
e os montes e os valles estão profanando mi nome por o testemunho que vocês estão dando por aí. Ó igreja de Deus, vocês estão sendo burlados e levando mi nome a ser burlado também, porque nós outros gritamos que Deus é grande, poderoso e forte. Mas quando estamos na calle, quando estamos com nossos amigos, nós outros estamos reclamando da igreja, reclamando de pastor, reclamando de nossos irmãos, reclamando da vida, reclamando do patrão, reclamando não sei de quê, reclamando de filhos, reclamando de madres, reclamando, profanando o nome de Deus totalmente, porque não sabem como viver o evangelho em la vida de cada um de vocês. Nós outros necessitamos, irmãos, aprender a viver este evangelho. O evangelho transformador. O evangelho que quando nós outros abraçamos, quando nós outros comemos esta palavra, quando nós outros, Deus transforma nosso caráter, Deus transforma nossa forma de ser, Deus transforma tudo aquilo, irmão, que impede nós outros de adorar a Deus. A palavra de Deus pode nos transformar, mas só transforma aqueles que querem ser transformados. Eu quero viver uma vida digna. Eu quero viver para minha esposa, para meu esposo. Quero viver para meus filhos. Eu quero viver uma vida digna para meus vizinhos. Para quando meus vizinhos me mirar, não me abraçar, porque sou boa persona. Ah, é muito boa persona. Buenas personas, os cemitérios estão llenos. Nós outros queremos saber se você está testificando do reino de Deus, aonde quiera que você vai. Se você está falando de Deus, se sua vida é um testemunho para as pessoas que te conhecem, isto é, não profanar o nome de Deus. Para você aprender a viver uma vida digna em la presença de Deus. E aqui está fazendo menção, 27, e pondrei dentro de vós outros meu espírito, e harei que andeis em meus estatutos, e guardeis meus preceptos, e los pongais por obra. Por quê, pastor? Ezequiel está falando isto. Porque quando Deus foi entregar os mandamentos para Moisés, Moisés foi invitado a ir em el cielo, na mera presença de Deus, para poder Deus escrever os mandamentos. O propósito de Deus era escrever o mandamento em los corações de los homens. Mas quando Deus mirou a dureza do coração daquele povo, Deus escreveu em 2 pedras. E falou, aqui está, os 10 mandamentos. Trata de inculcar isto em la mente de eles, e que eles possam comer esse alimento que está na pedra, para que eles possam viver segundo me querer e me desígnios. E quando eles chegaram a barro, eles estavam pior, com corações duros, servindo outros deuses, aonde que Moisés quedou enojado e quebrou os mandamentos. Quebrou os mandamentos. E depois teve que ir de novo, e Deus escreveu de novo, mas a hora de outra forma. Você é quem vai escrever. E hoje, Ezequiel, fazendo menção de isto, falando de aquilo, de corações de pedra, que hoje, em essa dispensação de la graça, a partir de Cristo morrendo na cruz, entregando sua vida por nós outros, entregando tudo para nós outros, e prometendo nós outros uma vida eterna, Ele se dispõe para todos aqueles que crê, ir para o coração, estar em el coração, como o verbo de Deus que quita o pecado do mundo. Através dessa palavra escrita, nós outros ter essa palavra agora, não em pedras, não em papel, não em livros. Vocês, cada um deve ter, eu pelo menos deve ter umas 20 Bíblias em minha casa. Eu tenho um quartito aí em minha casa, que quando vou estudar, eu quito 5, 6 Bíblias e pongo arriba da mesa, para poder ler e mirar a diferença uma da outra. Mas vocês também, eu sei, que se caçar dentro de sua casa, deve ter umas 10 Bíblias,
Mas Deus não quer Bíblia arriba de mesa, Deus não quer Bíblia dentro de quarto aberta para proteção, porque Bíblia não protege a nadie. Deus não quer Bíblia só para falar, eu tenho minha Bíblia aqui, pastor. Deus quer Bíblia leída, Bíblia como a Bíblia de Cíntia, Bíblia riscada, Bíblia que você compra a Bíblia e risca a Bíblia inteira, estudando, porque solamente lendo a Bíblia, riscando a Bíblia, marcando a Bíblia, é que esta palavra vem parar em nossos corações. Gente que lê Bíblia, gente que estuda a Bíblia, gente que quita tempo para aprender, gente que quer entender a Bíblia, não em um papel, em um book como outro qualquer, mas gente que quer guardar a palavra de Deus em seus corações, para não pecar em contra de Deus. Irmãos, a Bíblia não foi hecha para estar em pedras, em papeles, a Bíblia foi hecha para estar aqui em nossos corações, para poder falar, para poder viver. Porque se a Bíblia está no coração, quando você for dormir, e você analisar todas as coisas malas que você fez em esse dia, você vai confrontar com a Bíblia que está no coração e falar, perdona Senhor, porque eu quero viver para te agradar, eu quero viver para poner sua palavra em meu coração, mas também viver esta palavra. Aquilo que eu fazia de malo, a palavra confronta e eu derro para trás e hablo, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, para honor e para glória de meu Deus. E para que as pessoas, quando mirar, quando conviver com você, as pessoas saber que você não está profanando o nome de Deus. Você tem no nome de Deus porque você ama a palavra de Deus. Porque você quer viver esta palavra. Porque você quer aplicar esta palavra. Porque você quer ser uma pessoa bendecida. Por isso aqui está escrito, e eu, Deus hablando, pondrei um novo coração, quitarei o coração de piedra de dentro de você, e pondrei um coração de carne, porque o coração de carne é mais sencillo, e quando você leer a palavra, o coração de carne pode ver a palavra, e a mente pode agarrar a palavra, e você pode viver uma vida digna em la presença de Deus. Paramos de viver de mentiras, paramos de viver de cuentos, irmãos, mas que vivamos para louvor e para a glória de Deus. Que não estejamos profanando o nome de Deus por aí, profanando o nome de Deus por aí, mas que o mundo possa saber que há 7.000 pessoas, 7.000 é porque é o número de Deus, entende? O número 7, 7.000 profetas, 7.000 dispostos a servir a Deus, e que eu sou um desses 7.000, e você é um desses 7.000 também? Nós outros temos que ser um desses que dentro desse mundo miserável, aonde que o diabo quer matar, quer roubar, está matando, está roubando, está acabando com famílias, que você não seja um destruidor de família, mas que você seja um regenerador de família, com seu testemunho, com sua vida, com aquilo que Deus ha posto dentro de você. Irmãos, quando nós outros somos assim, Deus está falando aqui, eu acabei de ler, está falando aqui, e então vocês não será como um horto sem flor, como um horto seco que não tem água, vocês não será como alguém que é seco e não tem o que falar, vocês volverão a ser como o jardim, como o horto del Edém. Horto del Edém é porque tem água, é porque tem frutos, e é porque tem testemunho de Deus em la vida de vocês. Isto é promessa de Deus. Eu quero ser o horto de Deus. Eu saí do horto, estou volvendo para o horto. E você está volvendo para o horto de Deus? Nós outros necessitamos viver a vida de Cristo, para que nós outros sejamos parecidos com o Edém de Deus, irmãos. Com um Edém que tem água, tem fruto e tem alimentos, e não somos pobres de espírito, somos ricos de la graça
de Deus. E para essas pessoas, há promessas de vida. Aqui, se você ler, não vai faltar o trigo em sua casa, não vai faltar o azeite em sua casa, não vai faltar, não, irmão. Aqui é promessa de prosperidade. Eu não sou predicador de prosperidade, porque prosperidade sem obediência não existe. Mas se você é obediente a Deus, se você busca a Deus, se você entrega a sua vida a Deus, você pode saber que igual você não vai quedar, porque Deus vai te prosperar em tudo aquilo que você necessita ser prosperado. Deus vai te prosperar e vai te fazer Deus ter uma pessoa diferente para o louvor e para a glória de Deus. Eu quero falar para todos vocês que aqui está, segundo o que nós outros acabamos de ler. Ele habla assim, na primeira linha que eu leí, está escrito assim, ó: eu não hago isto por causa de vocês. Acompanhou isso? Está escrito isso aí? Terra de Oleia. Portanto, 36, 22. Portanto, di a la casa de Israel, assim ha dito Jeová, Adonai, el Senhor, não lo hago isto por vosotros, ó casa de Israel, senão por causa de mi santo nome, el qual vocês profanastes. Irmãos, não pensa que Deus está trabalhando para que você seja mais guapo, mais bonito, ou que você possa quitar a melhor foto para pôr na internet, ou para que... Não, irmãos, Deus está falando assim. Deus não está fazendo por vocês, por nós outros. Deus está fazendo por Ele mesmo, porque Ele tem compromisso com seu nome. Um homem que tem compromisso com seu nome é um homem que tem crédito por toda parte que vai. Deus tem compromisso com seu nome, porque Deus não quer que seu nome seja profanado por aí. Deus quer que quando habla Adonai, todos reconheçam, abarra a cabeça, arrodia no piso e habla Senhor de los senhores, porque a palavra Adonai quer dizer mi Senhor. E quando você escutar Adonai, não levanta nem a cabeça, abarra a cabeça em humilhação delante de Deus e habla Adonai, porque eu estou aqui para te escutar. Adonai está falando para que você possa escutar e que sepa que Ele é Senhor de los senhores e tudo que Ele faz não é para você que dar melhor, é para que você aprenda que tudo que você vive, tudo que você faz é para louvor e para a glória de Ele. Ele quer restaurar aquilo que Israel hizo, burlou do nome do Senhor, e Ele está restaurando através de Cristo na cruz. Por isso Ele está falando hoje: quando me buscares, me busca de todo o coração, mas não necessita vir me buscar, oh Deus, eu estou aqui, que Deus estou aqui, não me busca, Deus estou aqui, me busca em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que entregou a vida, aquele que morreu levando seus pecados, mas ressuscitou para dar vida e vida em abundância para todos nós outros. Então, quando os orares, não me busca Deus, não busca Deus, Padre eterno, em nome de Jesus Cristo, aquele que pagou por mis dívidas, aquele que me dá legalidade de chegar delante de ti. Aqui eu estou em nome de Ele, porque o nome de Ele é o nome que Ele zela, que Ele cuida, para quando chegar delante de Deus, esse nome possa ter crédito allá em Deus, para quando eu falar, estou em nome de Jesus, opa, pode vir, porque Jesus tem crédito aqui, Jesus tem crédito aqui. Ele habla, eu não hago por você, eu hago por mi nome, porque necessito manter mi crédito com mi Padre. Está entendendo isso ou não, meu irmão? Eu necessito manter mi crédito com mi Padre, para quando você necessitar de algo, você habla mi nome,
e você ser escutado. As promessas de Deus. O que você pedir em meu nome, você vai ter, porque eu tenho crédito com o Padre. Eu tenho crédito com o Padre. Pode falar meu nome allá. É mesmo, de chegar por aí, vai em Home Depot com $200 e falar meu nome. Estou aqui em nome do pastor Carlos dos Santos e poner 200, você vai levar tranquilo para casa umas 5 horas de Xerox, sem problema. Mas teria que ter os 200 também. Se não ter os 200, não vai levar nada. Mas em el cielo, se hablar apenas o nome que é sobre todos os nomes, que o nome é Cristo, você leva o que você quiser, porque o nome de Jesus tem crédito com o Padre. Que Deus me los bendiga. Igreja, vamos viver. Vamos viver para Deus. Esse mundo não tem nada mais para oferecer. Não há nada mais para oferecer em este mundo. Esse mundo está acabado, destruído. Nós outros devemos viver agora para agradar a Deus. Tudo quiser para o honor e para a glória de Rei e Senhor de los senhores. Eu estou falando para vocês. Deus falou para mim nesta manhã. Falou. Deus quer completar uma obra em esta casa, mas Ele quer, mas muitas vezes é nós outros que estamos impedindo a obra de Deus em nossas vidas, em nossa casa, em nossa igreja, em nosso matrimônio, em nosso trabalho, em nossa família. Haz um trato com sua esposa, com seu esposo. Não vamos ser pedra de tropeço. Vamos, a hora adelante, buscar a Deus e falar, Deus, Adonai, aqui você tem prioridade. Adonai, em esta igreja tu tens prioridade, porque aqui há um povo que não quer profanar seu nome. Aqui há um povo que quer ser testemunhas fiel de tu nome, aonde quiera que nós outros vayamos, em nome de Jesus. Ponemos em seus pés. Irmão, eu não quero fazer um apelo muito grande para que quem quer aceitar, quem quer reconciliar com Deus, porque eu sei que há gente que necessita reconciliar, e eu também não quero ir para casa sem dar a oportunidade, mas eu vou falar, nós outros vamos cantar um corito aqui, se quer reconciliar com Deus em esta igreja, para que você não venha aqui apenas como amigos do pastor, amigos de uma família, mas que você venha cá como filhos de Deus, e disposto a entregar suas vidas, disposto a falar, Adonai, usa-me, eu quero ser usado da forma que tu queres. Adonai, eu quero fazer parte de tua família. Adonai, eu quero ser transformado. Adonai, eu quero minha família transformada. Eu quero meus filhos obedecidos. Eu quero minha esposa e eu te servindo como és devido, Adonai. Eu te invito a estar em minha vida hoje. Se você quer fazer esta invitação, eu estou te invitando a vir aqui adelante, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Mientras cantamos, você pode vir aqui. Eu não sou de fazer insistência, mas pode vir e falar, pastor, eu estou rendendo minha vida uma vez mais a los pés de Adonai, em nome de Jesus. Pode vir, mientras nós outros cantamos.